Leyendo comentarios suyos al respecto, encontré diversos puntos que quisiera preguntarle. El primero tiene que ver, obviamente, con la delación premiada. ¿Qué papel juega este punto en el avance de las investigaciones? Certo. Nesse caso da Operação Lava Jato, foram feitas investigações por vários métodos. Então, foi essencialmente importante o rastreamento financeiro. Seguir aquela velha sugestão, que até é do filme de Hollywood, Follow the Money. Então, foi feito um trabalho muito grande de obtenção de provas documentais a respeito de movimentações de contas. Também um trabalho sério de colheitas de depoimentos de testemunhas. Também foi muito importante a cooperação jurídica internacional, para encontrar esses mesmos elementos fora do Brasil. Mas é inegável que a colaboração premiada teve um papel muito importante, porque permitiu que uma investigação que se iniciou com foco em cambistas, como foi dito, e depois, ainda sem colaboração premiada, ela produziu provas muito fortes a respeito de crimes envolvendo um diretor da Petrobras, mas propiciou a colaboração premiada, inclusive desse mesmo indivíduo, que a investigação desse um salto. Um salto no sentido de uma revelação de que o esquema criminoso era algo muito maior, que envolvia muito mais agentes públicos e, inclusive, também agentes políticos. Porque esses crimes são praticados em segredo. Você tem um crime de roubo de carro, crime de rua, normalmente você tem testemunhas, você vai ter o próprio motorista, a vítima, como você eventualmente vai ter pessoas que viram o fato. Outros crimes mais simples, da mesma forma, se consegue prová-los sem a necessidade de recorrer a métodos especiais. Mas para certos tipos de crimes, muitas vezes as únicas pessoas que podem servir como testemunha são os próprios criminosos. Ou a corrupção, por exemplo. A corrupção envolve quem paga e quem recebe. Nenhuma delas tem interesse em revelar os fatos à justiça. Daí a utilização desse método, que é basicamente utilizar um criminoso contra os seus pares. Isso propiciou realmente que a investigação desse um salto enorme. Agora, isso não significa que a investigação se encerra. Ao contrário, é necessário tudo o que o criminoso colaborador afirma, é necessário encontrar prova de corroboração. Mas, pelo menos com a colaboração, muitas vezes se sabe onde procurar. Pois, do contrário, é uma agulha no palheiro. Então, por exemplo, se um profissional, como aconteceu nesse caso, havia algumas pessoas que intermediavam o pagamento daquilo é chamado de coima aqui, né? Nós chamamos lá de propina. Mas a coima aqui na Argentina. Se esse profissional de lavagem ele decide colaborar com a justiça, normalmente ele vai poder colaborar ainda informando como ele repassou o dinheiro a um beneficiário da corrupção. Que conta depositou, onde entregou, se foi em espécie, eventualmente se pagou numa conta no exterior. Pois, do contrário, é muito difícil encontrar o rastro desse dinheiro. Não é tão fácil seguir à risca o velho ditado dos filmes de Hollywood. Antes de seguir con la enumeración de las condiciones, les pido aquí un detalle periodístico. Ustedes encontraron, probablemente la policía o ustedes en la justicia, que uno de estos cambistas le había regalado una camioneta Land Rover a un gerente de Petrobras. E a partir de allí arranca el lavallato. No início a investigação era focada em 3 pessoas que se acreditava que lavavam dinheiro profissionalmente, mas principalmente relacionados ao mercado negro de câmbio. E a polícia literalmente tropeçou na prova de que um desses cambistas havia adquirido um veículo de luxo, uma Land Rover, a um ex-diretor da Petrobras. Mas não foi só isso, foi um crescendo de provas. Por exemplo, ainda antes das colaborações, se constatou
que esse profissional da lavagem, ele controlava diversas contas de empresas de fachada. E levantado o sigilo bancário dessas contas, o que a polícia constatou é que as principais empresas construtoras na área industrial do Brasil, igualmente eram as principais fornecedoras de obras à Petrobras, haviam realizado depósitos milionários nas contas dessas empresas de fachada desse lavador profissional. Estamos falando de Alberto Youssef? Isso, de Alberto Youssef. Até para fazer também aqui um esclarecimento, que acho que é oportuno, como juiz eu tenho uma série de limitações acerca do que eu posso responder ou não. Então minhas referências, quando elas são mais concretas, dizem respeito exclusivamente a casos já julgados. Então eu posso falar, por exemplo, de Alberto Youssef, que ele já foi condenado criminalmente diversas vezes, assim como também... Várias vezes. Sim. Então só para deixar isso claro. Então, bem, tem depósitos bilionários em contas de empresas de fachada do indivíduo, que é um lavador profissional, com conexões com o diretor da Petrobras. Isso levantou uma série de bandeiras vermelhas. E nessa primeira fase da investigação, isso foi completado com o auxílio das autoridades suíças, que informaram as autoridades brasileiras que aquele ex-diretor da Petrobras mantinha milhões de dólares em contas secretas na Suíça. Então era só ligar os pontos, né, e se tinha ali a conclusão de que ambos os indivíduos estavam envolvidos em crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro. Estamos siguiendo una suerte de secuencia de las condiciones, la que usted mencionó, obviamente la rapidez y la seriedad de la investigación, la delación premiada, y como consecuencia de lo que me acaba de contestar, estamos claros que hay que incluir la cooperación internacional en las condiciones necesarias para que esto pueda funcionar. Perfeito. O crime cada vez mais tem esse caráter transnacional. Isso não é só em crimes de corrupção, mas o exemplo clássico também é o crime de tráfico de drogas. Tá? Provavelmente a Argentina é a mesma situação do Brasil. O Brasil não é um país produtor de entorpecentes. Então, por exemplo, a cocaína que é vendida no Brasil, ela vem de outros países. Essa cocaína vem de outros países e quem compra essa cocaína e vende no Brasil tem que pagar os seus fornecedores lá fora. E normalmente isso também dá ao crime um caráter de internacionalidade. Esse é o exemplo do tráfico de drogas. Mas também da corrupção, isso acontece bastante, de alguém que recebeu dinheiro de corrupção no Brasil, valeria para qualquer outro país do mundo, coloca o seu dinheiro oculto e dissimulado em algum país do exterior, com regras mais rígidas a respeito do levantamento de sigilo bancário. Se os criminosos se internacionalizam, as autoridades encarregadas da investigação e da persecução têm igualmente que proceder da mesma forma, pois do contrário, não vão ser alcançados aí bons resultados. E a cooperação cresceu muito nos últimos 20 anos no mundo inteiro. Ainda assim, ela é mais lenta do que as facilidades que encontram os criminosos para praticar os seus crimes com caráter internacional. Ainda tem muito que avançar nisso, mas certamente foi essencial, principalmente o auxílio das autoridades suíças, mas tivemos também de outros países, por exemplo, Mônaco, Liechtenstein, próprios Estados Unidos, tivemos uma cooperação muito intensa. Então foi essencial também para o bom andamento desses casos.